Fernando Horta, muito boa tarde, Fernando. Eu falei que você ia entrar com um visual diferente. Explica para o pessoal por que esse visual está diferente. Não é uma boa causa, né? Tudo bom, Dai? Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. Espero que estejam me ouvindo bem. É bom te ver, ou quase te ver, entendeu, Dai? Porque para quem é míope que nem eu, quase 4 graus de miopia, usar um óculos escuro sem lente, e esse aqui foi comprado ontem, é uma tortura, porque a gente não enxerga nada ali na frente. Literalmente, eu estou como um morcego hoje, entendeu? Por conta de uma conjuntivite que ontem me assolou, aliás, ontem não, domingo me assolou, de sábado para domingo, na realidade, na madrugada de sábado para domingo, alguma coisa entrou no meu olho depois de uma tentativa maluca aqui de segurar os cachorros que eu tenho, estão no cio, enfim, machuquei o olho e aí eu tô com esse visual, então, de patrulheiro, né, de rodoviária. Eu peço desculpas para quem está ouvindo, seria maravilhoso se fosse simplesmente agora um comentarista de rock, né? Agora eu virei comentarista de rock, daí vou fazer o programa. Estiloso, um músico, né? O músico gosta de usar óculos de noite. Isso, mas não, é porque eu só posso usar o computador, segundo regras médicas agora, por 2 horas. E com proteção ainda, para não ficar feio, porque não está nada bonito mesmo. Mas vambora, porque... Vambora. A lojinha não pode parar, que nem você falou, não, né? Não pode. O pessoal está aqui informando, né, desde cedo, aliás, faz uns dias, o YouTube não sei o que está acontecendo, a gente já acionou aqui o departamento responsável, né? Nós temos um departamento responsável. Departamento de uma pessoa só, que é o Nicolas, coitado, centraliza muito das tensões e das demandas. A gente já acionou o YouTube para saber o que está acontecendo, porque as transmissões não estão contínuas, né, para muitos dos nossos internautas. A gente não sabe se é um problema com a conexão, se é um problema da conexão do StreamYard com o YouTube, ou se é só com o YouTube. O pessoal diz que em outros canais está surgindo a mesma coisa, mas tem muitos canais que utilizam a mesma plataforma. Então a gente está tentando descobrir qual que é o problema efetivamente, e sempre tem as teorias conspiratórias, que também nos tempos de hoje são muito importantes, elas não são só teorias conspiratórias, elas têm muito fundo de verdade. Então a gente está apurando, peço desculpas a todos aqui, paciência aí para vocês, e aí, conforme for, a gente vai tentando, respondendo aí a vocês para saber o que está acontecendo. Horta, eu vou falar daqui a pouco aqui sobre essa questão do julgamento, até eu quero te ouvir depois, vou botar uns trechos aqui com o Paulo também, mas tem uma informação que veio agora à tarde, sobre a saída da bancada do PDT. Vou botar a matéria aqui do nosso site. Bancada do PDT decide deixar a base do governo Lula na Câmara após demissão do ministro Lupe. O partido vai atuar de forma independente na Câmara. Queria te ouvir como é que você vê esse posicionamento, né, poucos dias depois da saída do ministro Lupe, uma saída diante de uma série de investigações que estão em andamento sobre irregularidades, descontos indevidos, golpes, né? Tem um monte de nome que a gente pode dar para uma série de ações que estão sendo investigadas aí pela CGU, pela Controladoria Geral da União, e pela Polícia Federal, relacionando aí descontos indevidos nos salários, nas pensões dos aposentados, né? E aí o ministro Lupe, diante de tudo aquilo que a gente assistiu ao longo dessas últimas semanas, foi retirado aí do Ministério da Previdência. Não tem nada, é bom que se diga, né? Não tem nenhuma ação direta, nenhuma investigação contra o ministro em andamento. Ele saiu pelo desgaste por conta da série de irregularidades que deveriam ter sido contornadas ao longo dos últimos 2 anos, e isso não aconteceu. Ele saiu muito em defesa do Stefanuto, que era o presidente do INSS, que era um nome indicado, ele mesmo disse que era um nome indicado por ele, e a saída era um caminho importante diante de todo esse desgaste. E agora o PDT diz que não compõe mais a base do governo. Como é que você vê isso às vésperas das eleições de 2026, hein, Horta? Você já colocou tudo de alguma forma na mesa, né? Isso é parte da estratégia de reorganização de Ciro Gomes e da colocada do nome dele como candidato,
mais uma vez em 2026, mais uma vez contra o presidente Lula, e agora ele vai vir à tona dizendo que ele não queria, porque na última eleição ele disse que não seria mais, mas que o partido lhe incumbiu, e como aquele papo que a gente conhece todo do político, né, como patriota, fui chamado, bababá. Mas é uma coisa importante a gente citar aqui, que em 2023, no início de 2023, houve uma opção do governo federal, por não desbolsonarizar a máquina. Na época se disse que não, porque haveria problemas, né, rupturas com determinadas figuras nos partidos que teriam indicado cargos de segundo e terceiro escalão, e eu me recordo de incessantemente, de forma até muito chata, coisa que comumente eu não sou, como os internautas podem alegar claramente aqui, eu incessantemente disse, olha, é preciso desbolsonarizar, se não desbolsonarizar, o governo Lula vai ficar sempre pisando em casca de banana o tempo inteiro. E aqui acontece mais uma vez isso, Dai. Já é o quarto grande escândalo que o governo Lula cai dentro, não por conta das ações que ele tomou, mas das ações que ele não tomou. Esse escândalo do INSS parece que vem já anterior a 2019. As informações que a gente tem hoje é que essas cobranças teriam acontecido antes de 2019, embora durante o governo Lula o montante dessas contribuições, vamos dizer assim, retiradas diretamente em folha, tenha crescido muito. Mas é o custo que nós estamos pagando por não ter feito lá atrás uma limpeza da máquina como deveria ter feito. Vamos lembrar que nós já passamos pelos escândalos no GSI, lembra que acabou com a demissão de ministro ali, tivemos escândalos também no Ministério da Saúde com relação a isso, e agora estamos na ABIN, e agora estamos tendo no INSS. E eu me atrevo a dizer, Dai, que mais aparecerão, porque enquanto não fizermos um pente fino e retirarmos absolutamente todo mundo em cargo de confiança que trabalhou durante os governos Bolsonaro, nós estaremos sempre correndo risco desse tipo de traição e desse tipo de casca de banana que o governo vai cair. Ainda sobre essa questão, né, tem aqui também matéria que publicamos lá no nosso site, dando conta sobre o ressarcimento, né? O presidente do INSS diz que o ressarcimento aos aposentados afetados por essa fraude será feito via benefício. Gilberto Valer Júnior orienta aí os aposentados a não aceitarem PIX, links ou qualquer intermediário e alerta para novas tentativas de golpe que já estão circulando nas redes e chegando via telefone, mensagem, né, nos celulares aí dos aposentados. Vamos descer aqui um pouco mais para a gente ler exatamente o que disse o presidente do INSS, né? Abre aspas aqui, será feito via benefício, via conta do benefício, nada de PIX, nada de depósito em conta e nada de sacar em banco, afirmou em entrevista à rádio CBN. Walter alertou ainda que o risco de novos golpes envolvendo falsas promessas e devoluções de valores, né, da mesma conta que ele recebe o seu benefício previdenciário vai ser depositado. Por isso eu peço para todos não caírem aí em outros golpes, não assinar nada, não abrir link, não acreditar em ninguém que esteja aí vendendo facilidades. No entanto, o presidente aqui do INSS não diz quando ainda. E há uma série ainda de desdobramentos dessas investigações que ainda estão sendo feitas, né? Por exemplo, as entidades que estão realmente irregulares, né, precisam aparecer, porque botou um monte de gente nesse pacote, né? Precisa saber exatamente que entidades essas que falsificaram documentos, que relação tem essas entidades com os investigados, foi feita uma série de bloqueios, apreensão de equipamentos, de carros, bens, bloqueios em contas, etc. Mas o que isso vai reverter de valores? Porque se fala em 6 bilhões, tem gente que já botou 7, mas efetivamente não se sabe o montante disso. A gente escuta muito de membros do governo dizendo, olha, o governo tem um teto de gastos, né? E isso não vai poder passar do orçamento ali. Então, quem vai pagar essa conta? É o governo? São essas entidades ou os golpistas com essas apreensões? Isso tudo demanda tempo, né, Horta? Porque é um processo que está sendo feito. E está num processo inicial, é investigação. Para que essa gente devolva todos esses valores, vai ter que processar,
fazer a denúncia, depois transformar em réu, e depois transformar em réu, fazer o julgamento, e depois o julgamento, essas pessoas vão ter direito a recorrer, enfim, tem um processo em andamento. É preciso também dar respostas a isso, né? E aí nós temos dois problemas juntos, né? O primeiro é a adoção de tecnologia sem o necessário letramento, né? Eu tenho batido na questão do letramento. O que aconteceu? Dai, faz mais ou menos uns 10 anos que tudo que você compra na internet de serviço, seja do seu Word, do seu assistente de produção de texto, quem precisa usar planilha, tudo isso vem debitado no seu cartão de crédito todo mês, e às vezes você não sabe nem o que está saindo dali. Seja Netflix, seja não sei do que, internet, vai tudo debitado lá, você não sabe, os cartões de crédito não te dizem efetivamente o que é aquilo, é um valor, e praticamente todos os serviços, a partir daí, tentaram se colocar na mesma situação, ou seja, serviços de débitos mensais com valores pequenos que as pessoas acabam esquecendo que estão sendo colocados ali. Aconteceu exatamente isso com os aposentados, o pessoal do INSS, pensionistas todos ali. E aí, alguns desses serviços, eu não sei nem te precisar qual é o percentual disso, porque não tenho esses dados, mas alguns desses serviços são legítimos, daí. São pessoas e entidades e empresas que prestam esses serviços, né, corretamente, sem maiores problemas. Você cancelar absolutamente todos eles, corre o risco de você cancelar, por exemplo, um auxílio de saúde que alguém precise, um profissional de alguma coisa que seja essencial para a vida de alguém. Então isso é muito perigoso, né? Agora, se aproveitou desse processo, se aproveitou de que nós não temos ferramentas ainda, ferramentas de hábito social para lidar com essas questões digitais abertamente difundidas na sociedade. Nós ainda estamos engatinhando nisso. Alguns grupos se aproveitaram para fazer esses golpes a partir daí. E aplaudir o governo nesse momento, porque essa ideia de pagar em forma de benefício é muito importante para evitar que você crie cascatas de golpe. Porque daqui a pouco alguém vai dizer, não, olha, eu consigo o dinheiro de volta para você se você me pagar tanto. Escritórios de advocacia que começa a se colocar nisso, intermediários de todos os lados, e você começa desesperadamente a criar estruturas de golpe em cima de golpe. Então, agiu certo o governo nisso. Agora, quem é que vai pagar? Eu não tenho a mínima ideia. Por enquanto, quem pagou foi o capital político do presidente Lula, que entrou num escândalo que ele não participou, não sabe, não organizou, e ainda tem Ciro Gomes para tirar uma pontinha em 2026 e se colocar como mais um desses que vem defender os pobres e os oprimidos. Eu quero saber, Dai, se nós vamos fazer um movimento semelhante a esse que está sendo feito no INSS, com todos os bancos e os empréstimos que foram feitos da pandemia, para todos os funcionários públicos em cascata, como aconteceu. Será que nós vamos ter coragem de fazer isso? Porque o que o Bolsonaro fez na época foi repassar uma quantidade gigantesca de recursos para os bancos por intermédio de empréstimos a funcionários públicos. Vamos ter coragem de mexer nisso ou vamos só mexer no INSS? Essa é a grande discussão, né? Tem lá um movimento, a gente até tratou disso ontem no Boa Noite com a deputada Maria do Rosário, tem um movimento no parlamento para tentar uma CPI, mas é um movimento que está bem tímido lá, porque a preocupação é de que isso possa atingir mais o governo Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Começa a mexer, encontra a empresa ligada a fulano, Beltrano, e aí vai senador, deputado junto. E nesse ambiente todo também tem lá, né, o ambiente da política que vai levando também a alguns caminhos. Tem uma coluna hoje da Andréa Sadi que diz que, vou até colocá-la aqui na tela, para a gente comentar essa linha, que me parece um caminho sem saída. A gente está discutindo, o Supremo está no seu quarto núcleo de réus ali, denunciados, que vão ser transformados em réus, que tudo indica, e há pesquisas também apontando lá, o Tarcísio, hoje saiu, acho que Paraná Pesquisas, né, apontando aí o Tarcísio como um bom candidato para o governo do estado de São Paulo, que ele ganha de 40 e tantos % e tal, e outros candidatos colocados também na roda têm maiores vantagens. O Alckmin também tem um número grande, mas não consegue ultrapassar o Tarcísio, e o mesmo acontece quando o Tarcísio sai, supostamente para ser presidente, né, e entra o candidato Nunes, ele também tem vantagem, segundo a Paraná Pesquisas.
E aí vem uma matéria como essa aqui da Andréa Sadi, que diz o seguinte, né? O Bolsonaro acabou de sair aí da sua internação, e a matéria dela aqui, a coluna dela diz: se condenado, Bolsonaro deve usar o caso Collor e pedir prisão domiciliar humanitária, defendem os aliados. Nessa toada aqui, né, a linha geral é de que o Bolsonaro, para pedir prisão domiciliar, ou para sair da prisão, né, vai precisar eleger um candidato em 2026. E aí? Porque ele está inelegível, não vai conseguir ser eleito. Os candidatos que tem do seu entorno, ele não quer, que se não for o filho, não for a Michelle, sei lá quem, ele não quer. Nem a Michelle ele quer. E o Tarcísio, que é o candidato que boa parte aí desse mercado e outros setores querem, o Tarcísio está titubeando e está dizendo, não, quem decide é o Bolsonaro, eu não sou candidato a nada e tal, está naquela linha de não foi sugestão minha, eu não dei esse pitaco. É uma encruzilhada que está o Bolsonaro, né? Ele precisa eleger alguém para se livrar ou vai ficar preso. Aí ele vai fugir? Qual vai ser o caminho que você acha que vai ter para ele na política? Você lembra, Daiane, do carnê do baú? Você lembra? Nós somos antigos, nós somos do carnê do baú. Carnê do baú, para quem não sabe... Adorava assistir no domingo. Minha mãe comprava, minha avó comprava. Era um sistema que levou o Silvio Santos a ficar milionário, inclusive. Milionário. Era um sistema de consórcio, na época que o Brasil era muito, muito, muito difícil para a classe média. Era um sistema de consórcio para você comprar eletrodoméstico. Para você ter uma ideia, a situação era tão ruim que a galera não conseguia comprar eletrodoméstico, batedeira, geladeira, televisão. Então você vivia no sonho que você ia comprar isso. Isso, você comprava o tal do carnê do baú e ali vinha lá um carnezão desse tamanho, com um monte de prestaçãozinha que você ia pagando ao longo de 1 ano, 2 anos, ainda você concorria a sorteios e tudo mais. E aí, essa expressão, na época, a gente utilizava, né? Então, assim, olha, fulano tá no carnê do baú, ou seja, as coisas iam acontecendo aos pouquinhos para ele. O Bolsonaro está sendo traído no estilo carnê do baú. Ele está sendo traído aos pouquinhos todos os dias, e ele sabe disso. Ele sabe que se não for um filho, o próximo presidente, que ainda que seja eleito com o apoio dele, não vai trabalhar por ele, porque o Bolsonaro é um corpo político em putrefação, caminhando ainda, mas todo mundo que se aproxima dele ganha uma energia inicial, mas a médio e longo prazo se afasta da civilidade, e obviamente que isso é um problema político. Então, o Bolsonaro está sentindo o zumbido do mosquito, ele sabe que ele vai ser traído, ele sabe que ali adiante ele vai ser deixado literalmente esquecido nesse processo. E os candidatos estão se colocando nessa situação, tentando convencê-lo de que não, mas ele entende, como todo animal político, e ele é um deles, ele entende que o período dele de mandar está se findando. Então ele quer tirar as melhores e as maiores concessões agora do que lá adiante ser traído. Eu acho que, no final das contas, o Bolsonaro vai acabar, sim, sendo uma ferramenta de eleição importante durante o processo da direita, mas essa eleição de 2022, de 2026, é uma eleição que a direita brasileira está vindo de livre, vamos dizer assim, de franco atiradora, porque eles não têm nada a perder. Se Lula concorrer, Lula é, por todos os veículos e de todas as formas, o grande favorito. Agora, eles vão fazer o que a gente chama de se cacifar, né, Day? Eles vão apresentar um candidato ali para esse candidato engordar. E nesse sentido é que o Tarcísio vai ter uma decisão muito forte. Ou ele se reelege governador de São Paulo, tenta a reeleição, ou ele sai, periga perder a reeleição de São Paulo e periga perder a eleição efetiva em 2026, porque é o mais provável, e aí eu não sei se ele tem capital político para suportar 4 anos sem mandato e em 2030 vir como candidato. Então a coisa está muito estranha. A única certeza que Bolsonaro tem nesse momento é que ele é carta fora do baralho, e isso deve estar doendo pra caramba, para todos nós que gostaríamos de ver de alguma maneira ele pagar por todas as maldades que ele fez. Com certeza esse é um pagamento interessante. Eu acho que não fecha a fatura, mas eu acho que é bom a gente ver ele se retorcer de indignação, sabendo que seu capital político mingua e que ele não pode confiar em absolutamente ninguém ao seu redor. É isso. Saudando aqui a todos que estão compartilhando aqui, tá? A Roberta Graff está por aqui. Roberta, beijo, obrigada aqui pela sua participação, sempre ativa no chat também. Convite sempre aberto para você aqui. Você me mandou uma mensagem esse dia, eu não consegui te responder. O pessoal que me perdoe, que às vezes o Horta me manda mensagem, eu só consigo responder bem depois,
porque... E eu fico achando que ela tá braba comigo, viu, gente? Mas todo não mundo é. acha que eu fico brava. É porque ela tá enlouquecida com o trabalho mesmo. Eu fico, dali a pouco eu escrevo assim, Dai, tá braba comigo? Ela, eu estaria brava com você, homem. Sei lá, eu tô aqui. Tem razão, não tem motivo. E eu sou daquelas que quando eu tô brava, eu digo porque tô brava, tá? Vai saber rapidinho, não demora. Não quero saber, não. Pois é, então fique tranquilo. Otto, queria também abordar contigo, diante desse ambiente todo, o presidente Lula viaja para a Rússia, né? Tem encontro com Xi Jinping, tem encontro com Putin, uma série de movimentações também do ponto de vista geopolítico, né? Amanhã tem o conclave, começa o conclave, está todo mundo muito numa expectativa do que virá aí do Papa, Vaticano, mas diante de um ambiente externo também muito tenso, né? Essa viagem do presidente Lula vai contar ali dentro da comitiva com nomes como o Davi Alcolumbre, em meio a uma situação que tem projeto de anistia no parlamento, tentativa de abertura de uma CPMI, né, porque o caminho alternativo para tentar abrir essa CPMI do INSS foi uma tentativa de comissão mista, unindo o Senado e Câmara. E o Davi Alcolumbre seria a pessoa que daria ali o start ou não para essa abertura. Como é que a gente pode olhar esse cenário também com essa viagem, essa proximidade do governo com os presidentes da casa tem contribuído para conseguir neutralizar essas ações dessa extrema-direita, mais alvoroçada ali, tentar tirar o eixo, as pautas, principalmente as pautas que interessam ao governo? Então, Dai, primeiro, palmas ao governo. Aí o pessoal fica dizendo que eu critico demais o governo aqui, mas quando eu elogio também não dizem, gente, segundo momento em que a gente tem que dar palmas ao governo. E talvez o presidente Lula esteja se livrando de uma certa camisa de força que lhe impuseram desde o início do ano. Alguém cochichou no ouvido do presidente de que o cenário internacional estava lhe tirando o capital político e que nós precisávamos ter uma política externa gerenciada aí pelo Itamaraty. Não. Está certo o presidente toma uma atitude que é sinalizadora no cenário internacional. Ele vai à Rússia para as comemorações do final da Segunda Guerra e vai lá, obviamente, ao lado de Putin e de Xi Jinping, dando um recado muito claro ao Trump de que lado o Brasil fica nessa ruptura geopolítica. Chega dessa história de 2 para lá, 2 para cá, tentar retirar uma condição melhor e negociar. O presidente Lula finalmente toma uma decisão clara e assertiva, dizendo, em primeiro lugar, que reconhece a existência do fascismo e reconhece as causas da Segunda Guerra Mundial e coloca o Brasil do lado contrário desse fascismo, dizendo abertamente que o Brasil se coloca ao lado das nações que pretendem uma transformação geopolítica radical no século XXI. Esse é um recado muito claro, muito bem dado, parabéns ao presidente. Agora, o presidente também, a partir disso, usa o que ele tem de mais espetacular, a figura pública internacional que ele agrega valor político a ele. E ele faz isso o tempo inteiro, em todas as viagens internacionais, ele leva os grandes líderes do parlamento para eles sentirem um pouquinho o gostinho do que é o presidente Lula no sistema internacional, porque internamente, e é só internamente, viu, gente, se você conversar com qualquer pessoa fora do Brasil, ele vai dizer que não entende por que a gente não acha o Lula uma figura excepcional. É só aqui no Brasil que ele é criticado por 30%, 40% aí dos parlamentares de forma drástica. No cenário internacional, as pessoas se curvam à presença dele porque reconhecem a história dele, as lutas e o caminho que ele trilhou desde o início dos anos 2000 no cenário internacional. E o presidente faz muito bem em trazer esses políticos com ele para mostrar a diferença de patamar em que nós estamos fora do Brasil. Ou seja, é como se o presidente Lula convidasse, é como se a Lady Gaga, Daiane, convidasse a gente para dentro do camarim, entendeu? Chegasse assim, diz, vem cá, vem ver como é que eu vivo aqui, vem conversar comigo, dialogar, é mais ou menos isso. A pessoa ganha um banho ali de percepção do que significa o tamanho
tamanho do presidente Lula no cenário internacional. É muito bom. Pode ajudar na Câmara? Pode, especialmente a partir desse momento em que você tem o PDT, digamos assim, rompendo, e parece que o Centrão também cada vez mais distante nessa situação. O presidente começa a ter que usar e tirar recursos de onde não se esperava para manter o processo da governabilidade. Se por um lado é ótima essa atitude e o acerto dele, por outro lado sinaliza que a ministra Gleisi Hoffmann deve estar tendo cada vez mais trabalho para articular essa base, porque basicamente é isso, os radicais livres estão começando a se soltar cada vez mais e não tem ministério ou verba que faça com que eles votem efetivamente com aquilo que eles se comprometeram. Cada um está tentando tirar uma casquinha nesses últimos anos e o presidente que se segure. Agora, já temos aí a confirmação, por exemplo, né, a gente está falando dessa articulação toda, tanto no Senado, mas principalmente na Câmara, onde a maioria ali é ligada à extrema-direita, né? O Lira assume a relatoria do projeto que amplia a isenção do imposto de renda até 5 mil, uma das pautas prioritárias do governo, além aí também da questão da jornada 6x1, fim da jornada 6x1, né? Então, a instalação dessa comissão foi feita hoje, uma comissão especial que vai discutir a ampliação dessa faixa de isenção aí de impostos, que hoje está aí entre 2.824, né? Esse é o limite ali para a isenção, vai subir para 5 mil. O Arthur Lira, no comando dessa relatoria, diz muito para o que a gente pode esperar, tanto de um lado quanto para o outro, né? A isenção não pode virar um jabuti, né, Horta? O Brasil tem sido estranho desde a Lava Jato. Você lembra que o ex-juiz Sérgio Moro saiu da vara de Curitiba, mas continuou mandando na vara de Curitiba? Você lembra disso? Sim. Ele saiu, deixou alguém lá e continuou mandando sem maiores problemas. Aconteceu a mesma coisa agora. Aqui em Brasília se diz que o Arthur Lira segue sendo presidente da Câmara por interposta pessoa e que o atual presidente é meramente um fantoche ali colocado. Nessa negociação para eleger o atual presidente, o Arthur Lira teria cobrado alguns favores, entre eles a cassação do Glauber nesse processo todo. Então, a colocação do Arthur Lira ali demonstra que ele ainda mantém uma força absurda dentro da Câmara e que vai fazer as cobranças que sempre fez enquanto presidente da Câmara contra o presidente Lula. A situação não deve ficar boa nisso, até porque esse é um projeto importante do governo. O que o presidente tem que fazer é fazer uma ofensiva de comunicação, que a comunicação do governo, inclusive, tem evitado, mas é o caminho, é o único caminho que realmente funciona no século XXI. Sim. O presidente tem que fazer uma comunicação assertiva e demonstrar para o país quais são as responsabilidades dele, Lula, e onde é que começam as responsabilidades do parlamento, porque senão toda e qualquer vantagem vai ser debitada na conta de uma certa aliança que foi feita entre o parlamento, o executivo e o judiciário, e todos os erros vão cair nas contas do presidente. E isso é um disparate muito grande, especialmente se você imaginar que o presidente Lula teve uma quantidade de votos que é 30, 40 vezes maior do que o mais votado desses deputados. Então, é preciso, pela comunicação, recolocar essas coisas no lugar, ou quem vai sofrer muito é o presidente Lula para se eleger em 2026. Vamos ver. Eu queria, antes da gente finalizar aqui, também entrar numa questão internacional. Hoje teve a confirmação aí da votação em segundo turno do conservador Friedrich, acho que é assim, Merz, que vai governar aí a Alemanha, né, a maior economia da União Europeia, num processo que ele teve uma derrota. Primeiro, de manhã estava aquela situação assim de que vai ter que fazer novas eleições, né, tudo indicava nessa direção, e aí no segundo turno conseguiu uma aliança ali com o SPD, os sociais-democratas. Como é que a gente pode olhar esse processo eleitoral de votação ali do parlamento, nesse processo da eleição do Merz? Isso mostra a força dos democratas, dos socialistas. Como é que a gente pode entender isso ali, hein? Não, ali o susto foi grande, tá? O que aconteceu? A AfD, que é a Ação pela Alemanha, né, que é o partido de extrema-direita, ele está fazendo três coisas. Primeiro, ele entrou juridicamente pedindo que seja retirado dele o rótulo de extrema-direita, porque na Alemanha, os serviços de inteligência da Alemanha catalogam os partidos.
partidos, né? Para ficar mais fácil para a população entender. Então pegam lá o que o partido defende e dizem, olha, esse é um partido de esquerda, esse é um partido de centro, esse é um partido... E a AfD sempre foi catalogada como um partido de extrema-direita, como o nazismo novamente renascido. Ela entrou na justiça pedindo a retirada disso. Ela ficou em segundo lugar nas eleições do último momento, onde o Merz, né, o partido do Merz, saiu vitorioso. Mas ela ficou em segundo lugar e as pesquisas hoje já dão que ela está pelo menos empatada, se não já à frente do próprio Partido Conservador, ou seja, a Alemanha está cada vez mais indo em direção à extrema-direita. E o momento, e o exemplo disso foi essa votação pela manhã. Nunca tinha acontecido de um primeiro-ministro perder a primeira votação, a votação que ele concederia a condição de ser primeiro-ministro, da forma como foi feita. Né, nós tivemos quase 20 traições, vamos dizer assim, 20 defecções, né, que é quando o político de um partido não vota com o partido, e com isso o primeiro-ministro Merz quase não foi eleito. Se faz, a partir daí, um esforço gigantesco em direção à democracia, tentando afastar essa estrutura autoritária, e aí se consegue, à tarde, uma nova eleição, onde ele passa e é eleito por 8 ou 9 votos apenas. Enquanto isso, a AfD segue explorando as redes, segue criando vídeos cada vez mais agressivos, literalmente apostando no ódio dos alemães contra populações negras, populações islâmicas, e especialmente todos os tipos de migrantes que vêm chegando lá, batendo naquelas mesmas teclas que o Adolf Hitler sempre bateu, e vem crescendo muito fortemente com isso, com o apoio das Big Techs, com o apoio dessas redes. De novo, viu, Dai? Não é uma sinalização de força da democracia, muito pelo contrário. É uma sinalização em que o acordo que manteve a democracia na Alemanha, ele é frágil, tremendamente complexo, e se conseguiu aos 48 do segundo tempo para reverter uma derrota que parecia iminente. E a partir daí tem 2 problemas. O primeiro problema é o Merz, para dentro da Alemanha, que já está sendo questionado. Será que ele consegue reorganizar o país e imprimir um espaço em direção à democracia? E o segundo, que eu acho mais importante, será que o Merz vai conseguir ser a voz que comanda, ou pelo menos que organiza a União Europeia, como se esperava, a Alemanha tomando a frente desse projeto de nova Europa distanciada dos Estados Unidos, ou será que ele, depois dessa votação, dessa derrota, ele perde espaço e a partir daí não consegue mais organizar isso? Como vai essa geopolítica europeia se estabelecer com esses 2 monstros, um de um lado, outro do outro, que é o crescimento chinês de um lado e as loucuras de Donald Trump, que já ameaçou, inclusive, belicamente a Europa por todas as formas. Afinal de contas, invadir a Groenlândia significa macular a soberania europeia, e esse aviso já foi dado para lá e para cá. Então, não se sabe efetivamente como é que a Europa vai se portar, e o sinal da derrota do Merz não é bom. Vamos ver, tem que respirar fundo quando a gente começa a escutar essas histórias, né? Tem que respirar fundo. Aí depois me chamam de corvo e eu apareço de óculos escuro e preto, e as pessoas, né? Mas é só uma contingência. É só uma contingência. Ó, a Belbras está perguntando aqui, cheguei atrasada, mas está tudo bem com o Horta? Tudo bem, ele está aqui com uma conjuntivite ali, por isso a proteção nos olhos, e tem uma restrição de tempo na internet, o que para ele deve ser terrível, porque ele faz muitas lives. Quase apanhei do médico. O médico perguntou: quanto tempo você fica no computador? Eu digo: como assim? Desde que você acorda, depois de tomar banho, você está no computador. Quase apanhei dele. Ele disse: não, no máximo 2 horas e com proteção. Eu digo: sim, senhor, pode ficar tranquilo. A Roberta Graff mandou aqui um superchat super carinhosa aqui. Grande Fernando Horta, é sempre lúcido e muito bom te ouvir. Tá vendo, Marta? Você fica falando que o pessoal te critica, só tem elogios aqui. O Amparo Brito disse aqui: vixe, a Dai Brava deve ser o ó do Borogodó. Perguntou às minhas sobrinhas aqui, ninguém... Eu aí não vi, mas as pessoas que já viram não recomendam, entendeu? Não recomendo. Não recomendo. Dai é boazinha, mas quando fica brava, vai ficar evidente aqui. E aí tem aqui o João dos Santos Ferreira, ele diz aqui: quero ver amanhã. O mito prometeu o dobro da Lady Gaga, né? Tá pagando para ver. Não vai ter, em Brasília ainda é muito difícil encher, né, Horta? Você bota 2 mulheres... Ele prometeu o dobro da Lady Gaga aqui em Brasília.
Porque o ato é em Brasília, que se eu não estou enganado. Não vai acontecer, não vai acontecer. Na quarta-feira, não vai. Se fosse o presidente Lula, inclusive, é que o presidente Lula não está mais no Brasil, mas se o presidente Lula estivesse no Brasil, ele tinha que chamar um chorinho num barzinho lateral de Brasília, dizendo que ele ia estar lá tomando uma com os Correios Regionais, para esvaziar o ato deles, entendeu, Dai? E mostrar quem é que manda nessa bagaça aqui. Mas não vai ter nem perto. Brasília, a população não sai para ir lá. Aliás, há um tempo atrás, eles marcaram uma manifestação, Dai, para a Esplanada dos Ministérios ao meio-dia. Na hora que eu soube disso, me ligaram, tu acha que vai ter gente? Eu digo, deixa vir, só quem não conhece Brasília marca a Esplanada dos Ministérios ao meio-dia. Vai dar 15 minutos, vai estar todo mundo fritando. O pessoal começa a andar, já começa a ir entrando nas ruas laterais, já vai ficando, sentando no gramado, falar, depois eu vou para lá. Já fiz muita manifestação em Brasília, osso para botar gente, e olha que eu já fiz manifestação para botar bastante gente aí. Mas não é fácil, não. É muito trabalho e acho que eles não têm. E o sol frita, o sol aqui frita. Do meio-dia a 1h30, não se vai ao ministério. Na praia de Copacabana, com o volume de gente que vai por ali e tal, concentra, ainda dá para encher, mas Brasília aqui, não é assim fácil para encher, não é para os fracos. Não. Horta, melhoras, você já está habilitado lá, que eu sei que você vai gravar, então tá tudo lá certinho. Fica bem, melhoras aí para você. Obrigada, um beijo. Obrigado, Dai, um beijo para todo mundo, um beijo para o Paulo que já está chegando e até mais. Até mais.